of a snow white dove, God sent his few sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. No, I have drifted on the flood many days. He searched for a land in various ways. Trouble and sun, but not from above. God gave him his son on the wings of a dove. Nas asas de uma pomba branca, o amor doce por ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca, Águas, muitos dias passou, buscava a terra, Noé encontrou, teve muitos problemas, porém não do alto. Deus lhe deu um sinal nas asas de uma pomba, nas asas de uma pomba branca, o amor doce por ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca, Jesus, nosso Salvador, veio à terra um dia, no estábulo nasceu, na manjedoura dormia, aqui foi rejeitado, mas não lá de cima. Deus nos deu um sinal nas asas de uma pomba, nas asas de uma pomba branca, o amor doce por ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca.
of a snow white dove, God sent His few sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. No, I have drifted on the flood many days. He searched for a land in various ways. Trouble and sun, but not from above. God gave him His Son on the wings of a dove. Nas asas de uma pomba branca, o amor doce cor Ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca, Noé sobre as águas, muitos dias passou, buscava. Boa noite com Jesus. Deus vos abençoe. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Deus os abençoe. Nós estamos agradecidos a Deus por mais essa transmissão, né, onde Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado. E vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Levantem a mão assim, se vocês estiverem ouvindo bem. Eu estou vendo vocês. Agora a gente consegue, ainda não consigo ouvir vocês. Estou vendo as mãos levantadas. Existe um pequeno atraso, isso é normal, tá bom, meus irmãos? Então, às vezes eu estou falando, aí levantem as mãos, vocês já levantaram as mãos, mas há um pequeno atraso, mas não tem problema não. Nós vamos, então, sem mais demoras, iniciarmos esse momento de meditação na mensagem Espírito da Verdade, que tem sido uma bênção para nós, né? Para mim, tem sido uma bênção esse momento de meditação com vocês. Tem sido muito, muito aproveitoso esse tempo junto com a igreja. E é uma forma da gente estar mais próximo, né? Distante pelos quilômetros, mas mais próximos pela palavra. Deus abençoe a todos vocês. Agora nós vamos ler a Escritura, nós vamos nos colocar de pé. Para lermos a Escritura Sagrada, onde foi anunciado no Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. É aonde nós vamos ler agora. Que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos, Senhor,
mais uma vez na tua doce e poderosa presença, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Nós não somos nada, ó Pai, mas o Senhor é tudo para nós. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és a nossa luz, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso amparo. Ó Deus Todo-Poderoso, como nós Te amamos, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso para nós. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, a cada vez mais por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor é tudo para nós. Confiamos tudo em Tuas mãos nesta noite, ó Pai. Nos ajude, nos dá graça. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos ajuda e nos ilumina mais uma vez, pois somos totalmente dependentes de Ti e do Teu Espírito. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. É maravilhoso, irmãos, esse tempo de meditação que nós estamos tendo diante da palavra de Deus, meditando na mensagem Espírito da Verdade. Nós vamos começar no parágrafo 97. Da última vez, nós meditamos aí nos parágrafos anteriores, né? Então nós tivemos ali do parágrafo 65 ao 69, depois do 70 ao 96, né? E hoje nós vamos iniciar aqui no parágrafo 97, todos com a mensagem na mão, né? Todos com a mensagem na mão, para que nós possamos ler juntos e aproveitar destes momentos juntos da palavra de Deus. Porque somente na mensagem, irmãos, está a fé para o rapto. Fora na mensagem não tem rapto. Então, falando de rapto, falando de arrebatamento, é somente dentro da mensagem que nós temos o rapto, o arrebatamento. Então, a fé para o rapto está nas mensagens. Então, vamos segurar em cada palavra da mensagem. Vamos começar então a nossa leitura e aí depois nós teremos a nossa meditação em torno da mensagem do Senhor. Parágrafo 97. Vi uma visão naquela manhã. Eu vi um grande animal deitado em um lado da colina. Tinha um par enorme de chifres, e eu estava em uma viagem de caça naquela visão, por volta das 10 ou 11 horas do dia, e eu deslizei e atirei no animal. Então, no caminho de volta, um gigantesco urso pardo levantou-se contra mim, e eu atirei nele. E então eu os vi pegar nos rifles, e uma pequena mão chegar e pegar no chifre, colocar a fita nele, mediu 42 polegadas do topo de um feixe ao topo do outro feixe de chifres. 42 polegadas. Eu nunca vi nenhum animal como aquele, grandes pontas em seus chifres, e, no entanto, parecia um cervo, mas, que coisa, dava 2 ou 3 veados. Eu nunca vi nada assim. Bem, eu disse, provavelmente vai acontecer um dia, eu simplesmente vou anotar. Eu desci em Kentucky com um amigo meu, o irmão Niner Agrambright, me telefonou, disse, irmão Brana, você está ocupado? Disse, nem tanto, eu disse. E eu estava no meu... Eu tenho 2 semanas agora, estou de férias. Disse, corra para o Canadá, para o Alasca comigo. Queremos organizar um capítulo de homens de negócio em Ashorhag.
e também em Fairbanks. Eu disse: parece bem, se eu conseguir tempo para fazer isso. Ele disse: bem, irmão Branham, se você puder, eu lhe digo, nós daremos uma boa caça aos ursos pardos. Pensei: isso soa bem. Pensei: há uma visão. Veja, é isso. Uma boa caça aos ursos pardos. Irmão Branham estava recordando da sua visão que ele tinha anotado. Uma boa caça aos ursos pardos, eu disse. Isso soa bem. Eu não vou por isso, mas enquanto estivermos lá em cima e alguns dos guias quiserem me levar gratuitamente, ficarei feliz em ir. Então ele disse: bem, eles farão isso. Nós prepararemos tudo. Eu disse: bem, agora espere, deixe-me orar sobre isso. E fui para o mato naquele dia, e toda vez que eu orava, mais longe eu ficava. O tempo todo, completamente longe daquilo. Pensei: isso é estranho. E 2 dias depois, liguei para o irmão Agrambright e eu disse: não. Ele disse: irmão Branham, nós estamos preparando as coisas. Eu disse: não faça isso. O Espírito Santo reprovou isso. Veja bem, o Espírito Santo reprovou isso. Eu disse a ele da visão. Eu disse: eu não sei, irmão Agrambright, mas é estranho. Mas ele não me deixa ir até aí. E mesmo assim, parecia que aquele seria o lugar. E ele disse: bem, agora estamos todos prontos para ir. Eu disse: agora, muitos de vocês verão o irmão Agrambright. Ele vem aqui agora para fazer os preparativos comigo para ir ao exterior depois dessa reunião. E então você poderá perguntar a ele sobre a história. Então nós dissemos. Eu disse: não, eu simplesmente não podia fazê-lo. O Espírito Santo me disse não. Vamos pegando assim essas pepitas, né? O Espírito Santo disse que não. É melhor obedecer, não importa quão bom pareça. Eu vou pregar algo assim amanhã à noite, o Senhor permitindo. Então agora lembre-se, não importa quão bom pareça. Se Deus não estiver naquilo, fique longe daquilo. Fique longe. Não importa quão encantador pareça, fique longe daquilo. Quão próspero, fique longe daquilo. Se Deus não estiver naquilo, fique longe. Agora vamos falar sobre isso amanhã à noite, o Senhor permitindo. O profeta pregou essa mensagem numa sexta-feira, essa mensagem Espírito da Verdade. O profeta pregou em uma sexta-feira. No sábado, o profeta pregou uma mensagem chamada O Caminho de Deus se movendo para o cumprimento. Então, o profeta pregou essa mensagem, né, Espírito da Verdade, numa sexta-feira, e no sábado ele pregou a mensagem O Caminho de Deus, se movendo para o cumprimento. Nós não temos essa mensagem ainda traduzida, né, que ele pregou no outro dia, que ele cita aqui que ele iria pregar. Agora, parágrafo 112, agora, quando eu fui para casa, Billy disse para mim, meu filho, ele disse, pai, você conhece aquele caçador com quem você foi caçar na primavera passada, lá em cima, em Saltwick? Eu disse, abaixo de Icon? Ele disse, sim. Disse, tem uma carta dele aqui para você. Ele é o irmão Ed Biscoe, que é dirigente da associação ministerial daquela região noroeste, lá em cima. Um rapaz muito bom. Este irmão ainda é vivo. Cuida da igreja que está
no Canadá, pastor Ed Biscal. Um rapaz muito bom, pode que esteja aqui nesta reunião. Ele estava planejando vir desta vez. Ótimo moço. E ele tem uma boa família. Ele é missionário lá em cima agora para os Cres, índios Cres. E eu estive com ele no outono passado e depois, ou melhor, no verão passado. Então ele disse, Ed, queria me levar para a casa de Bud, que era um de seus convertidos a Cristo. Sua esposa era uma leal pentecostal. Bud era um fazendeiro e ele tinha acabado de entrar. Mas ele foi lotado onde expulsaram os índios e o colocaram na reserva, um ótimo território para caçar. Cerca de 6, acho que ele tem cerca de 300 milhas quadradas ou mais por ali, um território dividido pelo governo canadense. Bem, naquela primavera, quando eu estive lá em cima, nós fomos caçar ursos depois da reunião. Mas quando nós, em maio, mas o vento quente veio e nos impediu. Nós tínhamos cerca de... Ele nunca tinha ouvido falar nada sobre as reuniões. E Ed continuou a falar sobre a reunião. E ele disse, você não quer me dizer hoje que Deus está se mostrando e mostrando as coisas que estão vindo antes que elas aconteçam? Ed disse, e isso é exatamente certo. Então ele continuou falando comigo. Ele disse, você sabe, eu tenho um irmão que tem epilepsia. Disse, se você simplesmente pudesse chegar a esse irmão, disse, eu creio que se eu pudesse levá-lo a uma de suas reuniões, eu creio que ele seria curado. Eu disse, ele teve isso a vida toda. Eu disse, talvez sim. Bem, não fica escuro lá naquela época do ano, você sabe. O sol se põe e fica, você pode, a qualquer hora, meia-noite, 1h, você pode ficar de pé e ler o jornal, ou qualquer coisa, você vê? E na última parte de maio, o sol nunca se põe. Dificilmente, cerca de 10 minutos e volta. Então, nós apenas nos deitamos e descansamos. O profeta falando, né? Que lá não cava sol direto. E então na estrada nós encontramos com um grupo de índios. E eu tenho o velho chefe lá atrás. O profeta falando, eu tenho o velho chefe lá atrás. Eles o deixaram permanecer lá porque ele tinha 2 filhos. Eles enterraram seus filhos em um tronco, seus entes queridos, algum tipo de religião, e eles os penduraram na árvore. Então deixam a família ficar lá. O bom e velho companheiro, com mais de 90 anos de idade, montado em sua cela, tão bem quanto um dos rapazes. É o profeta falando, tão bem quanto um dos rapazes. Aquele velho índio assentado ali, tão bem quanto um dos rapazes. Né? E assim nós partimos no dia seguinte. Ele disse, não tem como atravessar agora. Sobe pelas montanhas. Olha o que o profeta falou, vai observando. Não tem como atravessar agora. Sobe pelas montanhas. E por este caminho, eram outras 100 milhas para cortar uma trilha. Então nós poderíamos fazer aquilo. Era tarde demais. Nós começamos a voltar. Então nós não poderíamos fazer aquilo, melhor dizendo. Era tarde demais. Nós começamos a voltar. Olha como que é o mover de Deus, irmãos. E no caminho de volta, Bud tinha uma porção de cavalos jovens, e alguns deles desceram para o pântano e coisas, e eu estava indo até lá, conversando, Ed e eu, e Bud estava no cavalo principal tentando sair. Nós tínhamos 21 cabeças, e eu peguei uma pela corda e o tirei, e logo que ele saiu, então meu próprio cavalo de sela entrou.
E aqui estava eu, indo para lá, e eu estava enlameado, você sabe. Com poucos minutos, levantei do meu cavalo e limpei a lama das minhas roupas, e assim comecei. E exatamente diante de mim, do outro lado daquela colina, vem um jovem. Eu olhei para ele, voltei para a sela e parei meu cavalo, e eu o vi cair em um ataque, e de novo, e espumando, e ficou realmente inconvenientemente rasgando tudo. Então ele se acalmou. Eu vi um fogão e vi a camisa dele queimando. Ed estava a meio quarteirão da cidade à minha frente, tentando pegar outro cavalo. O jovem cavalo fugiu da trilha, chegando lá, tirando as mochilas, fugindo. Então eu corri até lá para Ed, nós nos aqueitamos o cavalo. Eu disse, Ed, eu tenho assim diz o Senhor para Bud. Ele disse, irmão Brano, o que aconteceu? Eu disse, uma visão, eu vi seu irmão. Ele disse, chegue até ele. Eu disse, segure os cavalos de volta. Vou esporar o meu e seguir em frente, correr ao redor desses cavalos, ver se consigo pegá-los e segurá-los contra o lado da colina. Eu corri ao redor do penhasco, assim no meu cavalo, o dirigi para cima e subi até lá e coloquei minha mão na sela. Eu disse, Bud? Ele disse, sim, irmão Brana. Eu disse, quero lhe dizer uma coisa. Seu irmão, eu o descrevi. Ele disse, sim. Quem te contou? Eu disse, ninguém. O Senhor apenas me mostrou. Eu disse, você crerá em mim como seu servo? Ele disse, certamente, irmão Brana. Eu disse, mande-o descer. Cerca de 800 milhas de volta à civilização. Faça seu irmão vir aqui. A primeira vez que ele cair em um desses ataques, eu disse, eu disse, ele tem isso desde os 2 anos de idade. Você pode não crer, mas é hereditário, seu avô tinha isso. Ele disse, agora isso é verdade, correto. Eu disse, agora, quando esse rapaz tiver esse problema, você tire a camisa das costas dele e jogue no fogo e diga, eu faço isto no nome de Jesus Cristo, de acordo com sua palavra, e ele nunca terá outro contato que você creia. Ele nunca terá outro, contanto que você creia. Irmão Brana passando as orientações, como ele deveria agir. Ele apenas levantou as mãos e começou a gritar. Ele disse, eu nunca vi isso ser feito, mas com certeza me contou como era meu irmão e me contou a verdade sobre o meu avô. Eu disse, isso mesmo. Depois que saímos, ele mandou buscar seu irmão, obedecendo o profeta. Deus tem seus meios de agir, irmãos. Deus já tinha dado a forma que ele tinha que agir. E ele foi e obedeceu o que o profeta disse. Depois que saímos, ele mandou buscar seu irmão. E ele estava saindo para a trilha naquela manhã. Quando ele subiu no ônibus, chegando, passava 2 ou 3 vezes por semana, subindo e descendo a rodovia do Alasca, ele veio. E a esposa de Bud, Lila, é apenas uma coisinha, uma pequena mulher, grande como uma barra de sabão depois que sua família se lavou com ela. Só um pouquinho, tem 5 filhos e é uma doce mulherzinha. E assim Bud saiu para preparar seus cavalos, porque ele cortaria a trilha para que pudéssemos voltar com seus caçadores. E assim que ele se foi, seu irmão ali, antes de trocar a roupa boa ainda, caiu em um ataque. E eles estavam acampados em um antigo quartel onde os americanos, quando eles estavam construindo a rodovia, estavam lá. E quando eles tinham um grande velho fogão e a pequena Lila, ele ficava arrebatado quando ficava daquele jeito. E ela morria de medo dele.
e ela ia limpar uma janela ou outra coisa para se afastar dele. Mas ela começou a saltar e pensou no que havia sido dito. Ela tinha estado em uma das reuniões em Dawson Creek. Ela correu até lá e escarranchou. Olha só que coisa. Ela tinha estado em uma reunião. Ela correu até lá, escarranchou sobre aquele grande sujeito, arrancou a camisa de suas costas, chorando, com botões e tudo, sua camisa branca, caminhou até o fogão e disse: eu faço isso no nome do Senhor Jesus, de acordo com a palavra do Senhor que foi dita. Graças a Deus. E ele nunca mais teve um ataque. Ele nunca mais teve um ataque desde então. Aquilo ficou resolvido. Acabou-se aquele problema. Aquilo estava resolvido de uma vez por todas. Não havia mais problema com aquilo. Graças a Deus. Nós vamos ficar aqui do parágrafo 97 ao parágrafo 135. Nós vamos ficar com esses parágrafos aqui para nós meditarmos agora. Então agora nós vamos meditar naquilo que nós lemos. É melhor obedecer, não importa o quão bom pareça, meus irmãos. Lembre-se disso. É melhor obedecer, não importa o quão bom pareça. Obedeça. Não tem outra maneira senão obedecer. Às vezes nós tomamos decisões, irmãos, isso é muito importante. Nós tomamos decisões pelo bom senso, por sentimentos, por às vezes não querer constranger uma pessoa. E o profeta nos ensina a melhor maneira de buscar a direção de Deus. E qual é a melhor maneira de buscar a direção de Deus? É através da oração. Aí no parágrafo 107, o profeta fala isso. Eu fui para o mato naquele dia e toda vez que eu orava, mais longe eu ficava. Parte do parágrafo 106 e o parágrafo 107. Quando ele recebeu aquele convite para ir caçar, ele foi fazer o quê? Ele foi orar para ver se aquela era a decisão de Deus. E vai ficar aqui a nossa primeira lição da meditação de hoje. Quando você tiver que fazer alguma coisa, não vai pelo bom senso, não vai pela sua experiência, não vai pela sua maneira. Vai orar. Senhor, qual que é a tua direção? Senhor, o que o Senhor quer com isso? Qual que é o teu propósito nisso, Senhor? Eu estou aqui para te obedecer, Senhor. O que o Senhor deseja? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua maneira disso, Senhor? Assim como o profeta fez. Ele foi orar. Parecia muito bom, não parecia? Ele já tinha tido uma visão. Deus tinha mostrado para ele. Parecia que seria aquilo mesmo. Mas, na verdade, o que ele foi fazer? Ele foi buscar a Deus em oração. E Deus fechou o coração do profeta. Porque quando você vai buscar a Deus, irmãos, ou Deus vai animar o seu coração para aquilo, ou vai te desanimar. Muito dos nossos erros, muito das nossas falhas, acontece porque nós não buscamos a direção de Deus o suficiente para aquele assunto. Muitas vezes nós somos superficiais. Nós oramos superficialmente. Ou então nós oramos, como a gente falou da última vez, né? Querendo da nossa maneira, da nossa forma. Mas a maneira de se fazer é, Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor deseja? Quais são os seus planos? O que o Senhor deseja que eu faça, Senhor? E aí Deus vai te mostrar como você deve seguir. Como ele fez com o profeta. O profeta foi orar, e se a gente vê aí no parágrafo 107, ele diz assim, eu ficava mais longe, eu ficava o tempo todo completamente longe daquilo. Ele começava a ficar longe daquilo.
cada vez mais. Então, Deus tem a maneira de animar o seu coração ou desanimar você para aquilo. Mas para isso você tem que orar o suficiente. Se você não ora o suficiente, não tem como você saber qual que é a direção de Deus, o que Deus está querendo, o que Deus está querendo fazer te mostrar aquela direção. E aí você acaba o quê? Às vezes indo pelo bom senso, não querendo contrariar. Deus já fechou seu coração e disse, não vai, não faça esse negócio, não faça essa mudança, eu não estou nisso. E muitas vezes nós teimamos, porque não oramos o suficiente. Mas quando você ora, que Deus coloca aquela direção no seu coração, o irmão Branham não teve vergonha. O irmão Branham não teve vergonha de dizer para o irmão Graham Bright, eu não vou. Deus fechou meu coração. Até que parecia, meu irmão, parecia que realmente seria o lugar, pela visão que eu tive do urso pardo, parecia que seria o cenário ideal. Mas, por algum motivo, o Espírito Santo está me dizendo para não ir. Então fica a nossa primeira lição. Busque a direção de Deus através da oração. Busque a direção de Deus até que realmente Deus firme no seu coração e diga, vai por esse caminho, eu sou contigo. Pense nisso. Vá pela direção que Deus falou para você. Vai pela direção que o Espírito Santo te guiar, te mostrar. Uma outra coisa bem interessante, irmãos, aqui também, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós estamos meditando na mensagem agora, bem gostoso. Nós estamos meditando do parágrafo 97 até o 135. Nós lemos primeiro esses parágrafos e agora nós estamos meditando neles. Vimos primeiro sobre a obediência, buscar a direção de Deus pela obediência, né? Então vamos lá, Gênesis 22, versículos 17 e 18. Gênesis 22, versículo 17 e 18. É aquela passagem de Abraão, aonde Abraão vai sacrificar Isaque, obedecer aquilo que Deus mandou, obedecer a direção de Deus, não importando o sacrifício. Não importando o sacrifício. Decore isso. Eu quero obedecer a Deus acima de tudo. Não me importa o quanto vai custar. Eu vou obedecer a Deus. Não me importa o preço que eu vou ter que pagar. Não me importa de forma alguma. Eu vou obedecer a Deus. Não me importa o preço que eu tenha que pagar. Guarda isso no seu coração. Isso é muito importante. Eu vou obedecer a Deus, não importa o preço. Vamos ler aí Gênesis 22, versículo 17 e 18. Olha só, depois que Abraão obedeceu. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Presta bastante atenção. Serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Por que serão benditas todas as nações da terra? Porquanto obedeceste a minha voz. Aqui está a chave. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa bênção veio para Abraão por causa da obediência de Abraão. Por isso que ele teve essa grande bênção. Então, irmãos, obedecer é o nosso segundo ponto.
Primeiro é a oração, buscar em Deus em oração. E agora é obedecer. Obedecer a Deus acima de tudo e de qualquer coisa. Abraão estava disposto a suportar a dor, desistir do seu filho para obedecer a palavra de Deus. O que você está disposto a sacrificar para poder obedecer a Deus? Eu me fiz essa pergunta meditando nessa passagem. O profeta abriu mão de uma viagem. Abraão estava disposto a obedecer a Deus, não importava o preço. E nós? O quanto nós estamos dispostos a sofrer para obedecer a Deus? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para obedecer a Deus? Para fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente não quer pagar o preço da obediência. A gente quer ficar na conveniência, né? E não na obediência. Eu vou ficar aqui mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Obediência fala de posicionamento também. Abraão não apenas creu, mas também obedeceu. Isso é um ponto importante de observar. Ele não apenas creu no que Deus falou, mas ele também obedeceu aquilo que Deus falou. Aí que está o ponto. Abraão estava disposto a suportar a dor e desistir do filho para obedecer a Deus. Ele não estava com medo de perder. E por isso ele foi abençoado. Parecia que ele estava perdendo, obedecendo, se posicionando, mas ele não estava perdendo. Ele estava ganhando, não perdendo. Ele estava ganhando e não perdendo. Você tem que estar disposto a sacrificar para obedecer. E às vezes muitas vezes vai dar a impressão que você está perdendo, que você vai perder algo, que você está perdendo uma grande oportunidade. Cuidado, irmãos. Às vezes vem disfarçado de bênção, mas é problema. Parece uma bênção, mas é problema. Então, tem que ter esse discernimento espiritual. Muitas vezes, isso é certeza, você vai pagar um preço por obedecer. Mas isso é momentâneo. Isso é na hora. Mas depois vem o galardão. Depois vem a recompensa. E é isso que nós temos que estar firmados na recompensa, a recompensa da obediência. De obedecer a Deus acima de tudo. Porque Deus nos cobra obediência. Deus cobra obediência de nós. Abre sua Bíblia em Êxodo. Você já abriu aí em Gênesis? Agora vamos um pouquinho lá em Êxodo. Êxodo 19:5. Abre sua Bíblia lá em Êxodo 19:5. Tá pertinho aí, ó. Tá pertinho. Êxodo 19:5. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Em Êxodo 19:5. Ainda falando de obediência, pegando o exemplo do profeta. Como o profeta foi obediente à voz de Deus. Êxodo 19, versículo 5. Que diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos por toda a terra. Olha que coisa maravilhosa! Nós seremos propriedade particular de Deus por toda a terra. Que maravilha! Como isso é grande, meus irmãos. Numa outra versão, diz assim, sereis meu tesouro
pessoal. Esse propriedade peculiar é tesouro pessoal. Tem uma versão que fala assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. A terra inteira é minha, Deus está falando. Mas você sendo obediente, você ouvindo a voz de Deus o quê? Para o dia presente, através da mensagem do seu profeta. Vamos ampliar isso. E sendo obediente a essa mensagem, sendo obediente a Deus, sendo obediente à palavra, você é um tesouro pessoal de Deus. Como é grande isso! Eu sou um tesouro pessoal de Deus porque eu obedeço a Deus. Isso é muito grande. Você se torna, anota aí na sua Bíblia, em Êxodo 19:5. Eu sou um tesouro pessoal de Deus. Você é, mas eu sou fraquinho, eu sou fraquinha. Mas calma, você é um tesouro pessoal de Deus. Porque você obedeceu à voz de Deus. Quando essa mensagem bateu na sua porta, você não rejeitou essa mensagem. Você aceitou essa mensagem. Abriu o seu coração. Está disposto a obedecer. Mas, pastor, eu sou cheio de falha. Eu também sou, irmãos. Também sou cheio de falhas. Também sou fraco. Também sou necessitado. Mas a graça está ao nosso favor. Deus está olhando a intenção do nosso coração em obedecer, em ser fiel à sua palavra. É isso que Deus está olhando. Então você anota aí na sua Bíblia: eu sou um tesouro pessoal de Deus, porque ouvi a mensagem da hora, ouvi a palavra da hora, e eu sei, Senhor, dentro do meu coração me dá graça para obedecer a tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor colocar para mim. Vai ter um preço. A obediência tem um preço. Obediência fala de posicionamento. Lembra-se disso, obreiros. Obediência fala de posicionamento. A gente poderia ir longe agora, né? Poderíamos falar de Josué e Calebe, posicionados, obedientes a Moisés, mesmo Moisés estando errado, Moisés certo ou errado, eles estavam posicionados, obedientes à mensagem de Moisés, não ao homem Moisés, ainda que o homem representava Deus e Deus falava a mensagem através daquele homem Moisés, mas Josué e Calebe não estavam olhando para Moisés como homem, como carne, mas através da mensagem que era de Deus, que tinha levado eles a sair do Egito e posicionado eles ali naquele lugar. O restante do povo morreu, murmuradores, mortos, não creram, mas Josué e Calebe se posicionaram. Foram obedientes à mensagem que ouviram, que veio através do profeta, através de Moisés. E hoje, irmãos, nós temos um grande galardão, porque nós ouvimos a mensagem da hora, através do nosso profeta, que nos tirou do mundo do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz. Oração, obediência, porque Deus resolve, irmãos. Continuando a nossa meditação, vem aquele momento de cura. Aqui no parágrafo 118 da mensagem Espírito da Verdade, um outro ponto que o profeta fala aqui, ele vem falando da visão, falando das visões do seu ministério peculiar, e Bud falando: se eu pudesse trazer o meu irmão até aqui, levar o meu irmão, melhor dizendo, até uma reunião sua. Parágrafo 118. Não vou ler porque nós já lemos, né? Mas estou pegando o contexto disso. Se eu pudesse levar meu irmão em uma das suas reuniões, irmão Brana, eu tenho certeza que o meu irmão seria curado. Olha só, Deus já estava agindo no coração de Bud para ajudar o seu irmão. Veja que o profeta nem conversou com o irmão de Bud. Nem chegou a conversar com ele.
Mas Bud, ouvindo sobre as reuniões, sabendo do ministério que o profeta tinha, sua esposa já tinha ido numa reunião do profeta, e ele ouvindo aquilo, a fé dele aumentou e ele disse: se o meu irmão pudesse ir em uma de suas reuniões, eu creio que ele seria curado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Através dessa simples meditação, meus irmãos, vocês podem ser curados nessa hora. Pode ser libertado nessa hora. Talvez você veio para a igreja hoje precisando de algo especial. Senhor, eu preciso disso, me ajuda, Senhor. Às vezes uma angústia, um problema familiar, uma decisão que você tem que tomar, algo assim. Deus está falando com você nessa hora, está falando conosco nesta hora. Está falando com nós. Você crê assim? Deus está falando conosco. Você ouvindo a mensagem, Deus eleva a sua fé, como fez aqui. E ele simplesmente conversando. Parágrafo 118. Ele não ficou ali só ouvindo. Ele, meu Deus, se irmão Brana, se aqui Deus está falando com o Senhor, se meu irmão fosse numa reunião, então ele também seria curado, ele seria libertado também. E aí continuaram a sua jornada. A fé foi se estabelecendo no coração dele. Agora, no parágrafo 123, irmãos, olha como que Deus trabalha. Olha a maneira de Deus. Oh, Senhor, como isso é grande. Parágrafo 123. Olha como que é grande. Às vezes a gente quer limitar Deus. Nós queremos que Deus trabalhe da maneira que nós imaginamos. Ou então a gente imagina que Deus vai trabalhar só por um meio, só de uma forma. Não, irmãos, Deus é soberano. Ele trabalha da forma que Ele quer. Olha a maneira que Deus proveu para curar o irmão de Bud. Olha qual que foi a maneira que Deus proveu. Que quando ele tivesse um ataque, o irmão Brana viu ali, um jovem, aquele homem tendo um ataque, depois ele descreveu para o irmão dele, como que era o irmão dele, descreveu para Bud como era o irmão dele, contou que aquilo vinha da família, sendo que ele nunca tinha visto o irmão de Bud, o profeta, nunca tinha visto. E ele contou ali para ele como que ele era. E olha o meio de Deus, irmãos. Fogão, fogo e camisa. Deus poderia ter falado, não, traz ele aqui que eu vou orar por ele. Eu vou ungir ele. Não, traz ele aqui, porque Deus vai fazer algo por ele. Ele nem encontrou com o profeta. O profeta nem falou diretamente com o enfermo. Qual oração o profeta fez? O profeta não mandou nenhum lenço, nem nada. Por que isso, irmãos? Entendam. Deus age da maneira que Ele quiser em nossas vidas. Não tem limite para Deus. Nós que colocamos barreiras muitas vezes nós colocamos cercas. Ficamos tentando imaginar. Deixa, olha aqui. Olha o ambiente que o profeta estava. Com um cavalo. Correndo atrás, ali montado numa cela, os cavalos dispararam, foram parar lá num pântano, num monte de lama, aí eles foram tirar o cavalo, o profeta de Deus sujo de lama, e Deus mostrando as visões para ele, Deus curando através do seu servo. Então Deus tem a maneira dele agir. É algo que o profeta vai deixando bem claro ao longo dessa mensagem. Depois o profeta vai contar outras visões. Nós vimos a visão da ressurreição do peixinho no último culto. Agora nós estamos vendo aqui a cura do irmão de Bud de epilepsia. Lá na frente o profeta vai falar da visão do caribu e do urso e assim sucessivamente. Mas em todas essas visões que o profeta vai contando, não é do passado. Não é para nós deixarmos no passado. Não, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou com o profeta lá, fala conosco aqui. É o mesmo Deus que está falando conosco aí, você assentado aí, eu aqui, e Deus falando conosco. Falando ao nosso favor. Então, a gente não pode limitar a Deus por limite em Deus.
Não, Deus age do jeito que Ele quer. Aqui foi através de arrancar a camisa, jogar no fogo e ainda falar. Aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler, que é onde o profeta diz, orienta ele como que ele deve fazer. Que no parágrafo 123 o profeta teve a visão. E aí ele vai contando esta visão para o Bud. Chega lá no parágrafo 127, ele pergunta: você crerá em mim como servo do Senhor? Tem que crer. Ele disse: certamente, irmão Brana. E aí o irmão Brana começa a dar orientação para ele a partir do parágrafo 28. Quando chega no parágrafo 129, o irmão Brana fala, ó, quando ele tiver um desses problemas, arranque a camisa das costas dele, joga no fogo e diga: eu faço isto no nome de Jesus Cristo, de acordo com sua palavra. Oh Deus! Bud chega, conta para a esposa dele. Irmão Brana pede para ele chamar os irmãos. Ele começa a levantar a mão, Bud, começa a gritar, a chorar. Olha como que a fé age. O profeta falou para ele: você vai crer. Contou, descreveu o irmão dele, falou sobre a questão hereditária daquela doença que o avô dele tinha. Na hora, Bud já começou a gritar, a clamar, a agradecer a Deus, a rejubilar. Mas ainda o irmão dele não tinha sido curado, mas ele tinha recebido a promessa da cura. Irmãos, Deus tem uma promessa para cada um de nós. Ele prometeu nos curar, nos libertar, nos ajudar. Eis que estarei convosco e em vós até a consumação do século. Eu não vou abandonar vocês, não precisa ter medo. Confie em mim. Bud começou a glorificar, começou a gritar, começou a chorar. Quem sabe até não pular no meio daquele mato e dar glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por curar o meu irmão. Obrigado, Senhor, por isso. Não precisou levar o irmão dele numa reunião. A fé dele, a fé de Bud, fez conexão com o profeta e fez a cura do seu irmão acontecer. Irmão, a sua fé cura o seu filho nessa hora. A sua fé por representação liberta o seu filho, a sua filha. Você pode estar representando uma pessoa nessa hora. E Deus, através de você, através da sua fé, concede aquela bênção, concede aquela cura àquela pessoa. Sem às vezes ela nem mesmo saber. Confia em Deus. E foi isso que Bud fez, ele confiou em Deus e começou a gritar. E ele falou: eu nunca vi isso ser feito, mas não me importa, o Senhor está falando. Eu creio, irmão Brana. Tem um ditado aí no mundo que diz assim, ó, tem que crer para ver. Tem que ver para crer, né? Melhor dizendo, né? Tem que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Não! Não é ver para crer. Você crê primeiro para depois você ver. Não, é ver para crer, que nem Tomé, né? Se nós tivéssemos tempo, a gente ia ler lá em São João 20, 29. Não, só se eu ver. Não, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que não viu e creu, e crê nessa mensagem, e recebe de Deus do céu sua cura, sua libertação, sua ajuda, seu consolo, sua fortaleza nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Confia nisso, segura nisso, como ele segurou. Olha que exemplo para nós. Não é ver para crer, é crer para ver. Você crê primeiro, glorifica primeiro, agradece a Deus primeiro, que Deus te deu essa bênção. E você vai testificando da sua cura, vai testificando da sua libertação. E isso vai sendo uma bênção para você, como foi para Bud. Quando ele ouviu, a fé dele aumentou, ele já começou a glorificar. Então não é ver para crer. Você crê primeiro. Confia na promessa primeiro. Abraão sabia que algo ia acontecer, porque Deus disse que ele seria pai das nações. Como que você é pai das nações sem ter um filho?
Se Deus está me pedindo meu filho de volta, como eu serei pai das nações? Eu serei obediente. Como vai ser? Eu não sei, Senhor, como vai ser. Eu não sei, Senhor. Como vai ser? Eu não sei. Meu Deus, eu não sei, mas eu confio no Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Eu não sei como vai ser. Eu não sei a maneira que vai ser. Lá em São João 20, 29, ele disse, Jesus disse, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então não é ver para quê? É bem-aventurado aquele que não viu e crê. Você crê primeiro para depois você receber. Levante sua mão e diga, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu estou disposto, Senhor, a te obedecer. Você coloca suas mãos para o alto e você fale para Deus agora. Vai, fale um pouquinho para Ele. Levante as suas mãos e diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Porque nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Isso, levante a sua mão, continue com a sua mão levantada, dizendo, eu creio, eu creio. Vamos cantar? Somente crer. Esse é o hino internacional da noiva. Somente crer. Com a sua mão levantada. Tudo é possível. Somente crer. Bem reverente agora. Você pode receber de Deus aquilo que você está precisando agora. Deixe a fé mover dentro do seu coração. Deus tem uma maneira de fazer. Não fique tentando adivinhar a maneira de Deus. Deus tem a sua maneira de fazer. Com as suas mãos levantadas, somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Você crê? Se você crê, é seu. Se você crê, Deus te deu isso. Deus te dá isso agora. Nesta hora, Deus te dá isso. Graças a Deus. Que maravilha, irmãos. E para finalizarmos, depois, não adianta só glorificar a Deus. Bud apenas não ficou lá só glorificando, gritando e dizendo que estava tudo bem. Depois disso, ele obedeceu o que o profeta falou. Ele obedeceu aquilo que o profeta falou. O profeta disse, pede para o seu irmão vir para cá. E Bud obedeceu o profeta. E aí ele ligou para o irmão, mandou buscar o irmão dele veio. E aí no parágrafo 134, a gente vê a manifestação, para nós finalizarmos agora. No parágrafo 134, a gente vê a manifestação de uma testemunha do poder de Deus. A testemunha do poder de Deus não fala em fazer aquilo que Deus disse para fazer, irmão. Quando você é uma testemunha do poder de Deus, você não fala em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Que Deus te orientou. Por mais estranho que pareça, por mais contraditório que pareça, você não tem medo. Porque você é uma testemunha do poder de Deus. E aqui no parágrafo 34, a esposa de Bud, Lila, o profeta descreve ela como uma mulher muito pequena. Aqui no parágrafo 32, o profeta descreve ela como uma mulher muito pequena. E no parágrafo 34, o profeta fala que ela tinha medo até quando o irmão de Bud tinha essas crises. Só que ela tinha estado numa reunião. Depois você lê com calma o parágrafo 34. Ela tinha estado numa reunião do profeta. Ela tinha estado lá naquela reunião. Ela era uma testemunha do poder de Deus. Então ela, através daquilo, ela falou assim, oh meu Deus, meu Bud me falou.
me contou da visão. Eu creio que ele é o profeta de Deus para essa era. Eu creio na palavra dele. Eu já estive numa reunião. Eu vi as pessoas sendo curadas. Aquela pequena mulher ajuntou as forças. Aí no parágrafo 35 o profeta fala lá, correu até lá, escarranchou sobre aquele grande sujeito, arrancou a camisa de suas costas chorando, ô fé, ô testemunha do poder de Deus, chorando, com os botões e tudo sua camisa branca, caminhou até o fogão e disse, eu faço isso no nome do Senhor Jesus, de acordo com a palavra que nos foi dita. Testemunha do poder de Deus. Irmão, quando você é uma testemunha de Deus, você tira a força da onde você nem sabe. Às vezes você fica falando, eu sou fraquinho, eu sou fraquinha, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo, mas você é testemunha do poder de Deus. Você é testemunha do que Deus tem feito, não só nas nossas vidas, mas nas vidas dos outros também, da própria mensagem. Quantos testemunhos de cura, de libertação, nas próprias mensagens. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que estava lá com o irmão Brana está conosco, ele deixou para nós o caminho da oração para Deus te dirigir na melhor coisa para você fazer, o caminho da obediência para você obedecer aquilo que Deus mandar, mesmo que seja contraditório, mesmo que vai chatear as pessoas, mesmo que as pessoas não vão entender, você ser obediente a Deus, seguir aquilo que Deus mandou você fazer, não importa o preço que você tenha que pagar. Você é um tesouro de Deus, um tesouro pessoal de Deus, quando você obedece a Deus. Isso que é importante. E por último, mas importantíssimo também, nós somos testemunhas do poder de Deus. Do mesmo Deus que agiu no passado, ele opera aqui no presente, ele continua libertando, salvando e curando. E o profeta diz no parágrafo 35, e aquilo ficou resolvido, aquilo estava encerrado, aquele assunto estava encerrado. Nunca mais o irmão de Bud teve epilepsia, o assunto foi encerrado. Com essa palavra, nós vamos encerrar o nosso culto, vamos nos colocar de pé nesta hora, por uma palavra de oração, nós vamos nos colocar de pé. Como que Deus é maravilhoso, irmãos. Quantas coisas nós aprendemos no dia de hoje, quão maravilhoso é. A gente fica tão agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, através desta mensagem, como é bom, né? Vamos nos colocando de pé, a gente fala para ficar de pé e fica falando, né? Mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Quantas coisas nós não estamos aprendendo com a mensagem do profeta. Grave isso no seu coração. Busque a Deus, busque a direção de Deus em oração, não por conveniência, não com medo de constranger alguém. Abraão pagou o preço da obediência. Você também vai pagar o seu preço por ser obediente. Muitas vezes você não vai ser entendido por obedecer. Mas nós somos uma testemunha do poder de Deus. Vamos orar agora, meus irmãos. Amado Pai Celestial, inclinemos as nossas cabeças, levantemos as nossas mãos. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, inteiramente entregues a Ti. Como é maravilhoso, Senhor, a Tua palavra. Nós Te amamos, Senhor. Como é bom meditar na Tua mensagem, na mensagem da hora. Como ela, Senhor, nos fortalece, como ela nos anima. Isso porque nós temos profetas, Senhor. Porque obedecemos a mensagem da hora, Senhor. Estamos com a mensagem da hora dentro dos nossos corações. E o Senhor não tem apenas uma maneira de fazer as coisas. É claro, Senhor, o Senhor é o mesmo, como o Senhor agiu no passado, o Senhor age agora no presente também. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor tem vários meios de agir. Aqui foi através de jogar uma camisa no fogo, Senhor. Pai, eu estou aberto à Tua vontade.
A maneira que o Senhor quiser agir comigo, o Senhor pode agir. Sou inteiramente seu, Senhor, inteiramente entregue à tua vontade. Me ensina a obedecer, Senhor. Eu sou um tesouro pessoal, Senhor. Eu sou o teu tesouro, ó Pai. Ajuda-me a ser obediente. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Com perdão dos nossos pecados, entregamos mais este culto a ti, para a tua honra e para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Agora, irmão Ademilson, é com você. Com você, meu irmão. Vocês glorifiquem a Deus. É com vocês agora. E aí, Deus os abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Logo estaremos juntos aí para a Santa Ceia do Senhor. Deus assim o permitindo. Logo estaremos nos reunindo aí. Estaremos todos juntos. Agora, irmão Ademilson, é com o Senhor. Despede a igreja. Deus os abençoe. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém, Senhor Jesus. Amém. De vocês, logo estaremos juntos aí para a Santa Ceia do Senhor, Deus assim o permitindo, logo